Aleluia, boa noite, irmãos. Shalom. Queria que você abrisse comigo a palavra do Senhor no Evangelho de João. Gostaria de João capítulo 1. Fala hoje um pouquinho de uma pessoa que nós amamos muito. Gostaria de falar hoje sobre o Espírito Santo, amém? O Senhor me ministrou sobre, para a gente compreender um pouquinho da pessoa do Espírito Santo, como nosso amigo, como aquele que habita em nós. Se ele habita em nós, a gente precisa conhecê-lo. O tema é o outro Consolador. João capítulo 1, versículo 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Versículo 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia. João capítulo 1 vai falar da nossa origem. A nossa origem é Cristo. A nossa origem é Jesus, é o Verbo, é a palavra. E para a gente entender um pouquinho sobre o outro Consolador, o Espírito Santo, a gente precisa entender um pouquinho sobre Jesus que veio antes. E aqui em João capítulo 1 fala que para que a gente se torne filhos de Deus, a gente precisa crer e receber. Nada mais precisa ser feito a não ser crer e receber o Pai. Isso através da fé e do arrependimento. A salvação, ela foi conquistada por Jesus. Então é um dom gratuito de Deus para nós. Não é um esforço meu e não é um esforço seu. É um esforço que Cristo ele já fez. Então, para que nós possamos ser filhos de Deus, fazer parte da família de Deus, nós precisamos apenas crer nessa verdade e receber o Senhor. Uma vez que nós somos agora adotados, nós recebemos o Espírito da adoção. E o Espírito da adoção é o Espírito Santo. É o Espírito que clama Abba, Pai. Então, uma vez que eu creio, que eu recebo e que eu sou adotado, fazendo parte agora da família de Jesus, eu tenho um Espírito que testifica com o meu Espírito que nós somos filhos de Deus. E quando você vai lá no versículo 14, fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse habitou, ele significa também tabernaculou. Se você for pegar ele para o grego, significa tenda. Ou seja, Jesus ele veio armar uma tenda temporária na terra, quando ele veio. Quando ele veio, ele já sabia que o seu propósito era vir com uma missão, cumprir essa missão e voltar para casa. Então, quando ele vem e habita, quando ele vem e mora por um tempo temporário aqui, justamente tenda vai falar do que o povo de Israel vivia. Eles viviam em tendas, mas não era algo fixo, era algo temporário. Conforme se movia a nuvem, eles armavam as suas tendas. Então Jesus ele veio de forma temporária para nos abrir esse caminho de acesso ao Pai. Então Jesus ele tabernaculou entre nós. E a gente vê que Jesus ele foi o Verbo encarnado, ou seja, o Verbo vai falar de ação. Jesus ele foi a palavra em ação. Jesus ele foi a palavra que viveu entre os homens.
Só que agora que Jesus ele morre, ele ressuscita e ele é assunto aos céus, ele não é mais um verbo encarnado entre os homens. Ele agora é um verbo vivo dentro do homem. Existe uma diferença, porque a gente estava estudando na escola, Jesus morre e ressuscita, e as pessoas param nisso, Jesus ressuscitou. Mas ele precisou ser levado, subir aos céus, ser assunto aos céus, ele ascendeu aos céus. Para que isso hoje, essa realidade que nós vivemos, de ser templo do Espírito, pudesse ser real. Então Jesus ele precisou vir, morrer, ressuscitar e ser assunto aos céus, para que hoje o verbo vivo não é mais em carne, mas em espírito dentro de nós. E aí, quando a gente vai ler mais para frente, os discípulos, eles não entenderam de início essa revelação, porque quando Jesus fala que ele iria morrer, que seria necessário que ele morresse e tal, os discípulos eles ficam entristecidos. Porque eles falam, meu Deus, eu vou perder o mestre. Eu vou perder o verbo. Eu vou perder a palavra que gera vida em mim. Só que muito mais do que ter Jesus entre nós, é ter Jesus dentro de nós. E ter Jesus dentro do homem é o próprio Espírito habitando no homem. É o próprio Deus habitando no homem. É o Espírito Santo habitando dentro do homem. Como a gente vê, no princípio era o verbo. Se a gente colocar, no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. A gente vê a trindade aqui. É o Pai, é o Filho, é o Espírito. Então a trindade habita dentro de nós. E quando a gente para pensar nessa dimensão, que hoje nós somos templo do Espírito, a nossa vida ela toma uma proporção diferente. Um posicionamento diferente. Não é mais algo externo, é algo interno. E por isso talvez o estudo acerca da pessoa do Espírito Santo tem religiões e seitas que eles não entendem a pessoa do Espírito, ou tratam o Espírito Santo como uma sensação, como um poder, como uma magia, como um toque, como um arrepio. Para eles o Espírito só é um óleo, só é um fogo, são símbolos, mas não é uma pessoa. E o que Deus deseja que nós venhamos conhecer é a pessoa do Espírito Santo. Então hoje nós temos Cristo, a palavra viva dentro de nós. Aí vai lá comigo em João capítulo 14. João 14, versículo 16. ao 20. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que seja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aqui Jesus, ele roga ao Pai, ele ora ao Pai, para que quando ele fosse, o Pai pudesse enviar outro Consolador. Mesmo que Jesus nunca chamou seus discípulos de filhos, o versículo fala: não vos deixarei órfãos, significando uma paternidade sobre os discípulos. Só que para que Jesus, ele pudesse, outro Consolador pudesse vir, esse Consolador, Jesus homem, ele teria que ir. Porque ele, como homem, em 100% homem, ele teria que morrer, ele teria que padecer, ele teria que ser crucificado, para que o Espírito de Cristo ressuscitado pudesse habitar dentro de nós. Então, como homem, ele foi sim um Jesus conselheiro e consolador. Mas
ele não poderia agir de forma completa. Então ele precisaria ir para que o Espírito Santo pudesse habitar em nós. E esse seria o outro conselheiro, que é o que habita dentro de nós. Amém? Esse Consolador, eu fui estudar um pouquinho sobre, achei muito interessante. No grego significa Paráclito. Eu não sei se pronuncia isso. Paracleto. Aquele que se coloca do lado, conselheiro, auxiliador. E aí é interessante porque que Jesus ele usou com seus discípulos o outro Consolador. Ele poderia ter usado outra palavra, ou ele poderia ter colocado de outra forma, mas ele usou a palavra outro Consolador. E interessante que quando ele usa essa frase, eu vou enviar outro Consolador, ele está querendo ensinar algo para os seus discípulos, de forma que eles entendessem. Aí eu anotei algo muito interessante. Era comum nos tribunais antigos que o acusado, quando a pessoa fosse diante de um tribunal, ele era o acusado, ele poderia levar com ele um ou mais amigos íntimos. Esses amigos íntimos que acompanhavam ele no tribunal eram chamados de paracletos. Ou advocatos, que é advogado. E esses amigos, eles não iam por remuneração, por dinheiro, porque ia ganhar a causa. Eles iam por consideração ao seu amigo ou por amor, simplesmente, para estar com ele ali. E só que eles não só estavam, eles podiam falar pelo seu amigo, representar o seu amigo e ensinar o que fazer e o que falar diante do tribunal. E é o mesmo que Jesus usa quando ele fala: olha, eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador. Na mente dos discípulos foi colocado: vai vir um outro amigo, que vai ser o meu advogado, o meu conselheiro, aquele que vai estar comigo diante do tribunal. Então Jesus, ele é muito pontual quando ele usa as palavras. Ele não solta no vento. Em cada cultura, você vê que cada evangelho quase que se repete as coisas. A gente fica se perguntando por quê? Porque é para um povo diferente, é para uma cultura diferente. Então a linguagem e a forma como é apresentado também é diferente. Então quando Jesus usa essa fala, o outro Consolador, ele toca em algo que os discípulos iriam saber. Mesmo que naquele momento talvez eles não compreenderam 100% no Espírito, mas eles já estavam começando a entender o que seria o outro Consolador. Jesus também era um Consolador, um Paracleto, mas como homem ele precisaria ir para que o outro pudesse vir. Quando Cristo foi assunto aos céus, ele não deixou de ser o nosso Consolador. E abre a sua Bíblia comigo em 1 João 2. Primeira carta, epístola, lá no finalzinho da Bíblia. Quando Jesus ele é assunto aos céus, a gente pode pensar: o que Jesus faz por mim lá? E aí 1 João 2, versículo 1 diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E esse advogado sabe o que significa em grego? Paracletos. Jesus, ele continua sendo o nosso Consolador junto ao Pai. Só que ele fala: eu vou continuar sendo o Consolador de vocês aqui em cima, mas eu preciso enviar o outro. Mas o que Jesus Cristo faz por nós lá, o Espírito Santo faz por nós aqui. Ele intercede por nós diante do Pai. Ele se coloca diante do tribunal ao nosso favor. É intercessão. Então, Jesus é o nosso Paracletos no céu, o Espírito Santo é o nosso Paracletos na terra. Ele é o nosso Consolador. E a gente vê num tempo de crise, num tempo de provação e tribulação, o que nós precisamos é da presença do Espírito. Jesus, ele veio no caos. Jesus chegou ao mundo num caos. Então nós precisamos do Espírito Santo. A terra estava sem forma e vazia e Deus soprou. Vai falar também do Espírito. Então,
é nesses momentos de mais assim caos que a gente se encontra, é que nós precisamos do Espírito Santo. Ele está presente, ainda que não é algo que eu não entendi no Espírito, mas Ele está presente. Deus, Ele não deixa de ser Deus porque eu não creio, ou Ele não deixa de estar presente porque eu também não creio. Ele está presente dentro de nós. Ainda que por momentos de fraquezas e fracassos, a gente pensa que o Espírito Santo se afastou e a gente se acha indigno da presença dele. Mas ele assiste em nossas fraquezas, o que Romanos fala. Então o outro Consolador, que é o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Aleluia. Então Jesus, ele é o nosso conselheiro, o nosso advogado, o nosso defensor. E por que Espírito Santo? Porque a Trindade é santa, porque Deus é santo e o seu Espírito é santo. E porque a principal obra do Espírito é a santificação dentro de nós. Então, o Espírito Santo, ele vem habitar dentro do homem para que nós pudéssemos ser santificados. Não de uma vez por todas. A gente está estudando um livro, O Impacto da Santidade, a gente está aplicando ele na célula. E é muito interessante como que o autor aplica sobre santidade. Em 3 níveis. A santidade inicial, uma santidade progressiva e uma santidade final. Existe uma santidade, um impacto de uma santidade que acontece dentro do nosso espírito, no momento que a gente recebe Jesus. No exato momento que você crê e você recebe pela fé Jesus no seu espírito, aconteceu um impacto de santidade dentro de você. Mas existe um processo de santificação, que é a progressiva. E aí é o Espírito habitando dentro do homem que vai gerar essa santificação. Então, o Espírito Santo, ele santifica o nosso interior. Por isso, a gente precisa tanto, uma vez cheios do Espírito, continuar nos enchendo do Espírito. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele não é dado por medidas. Ou seja, Jesus, ele não dá uma partezinha do Espírito para a gente. Ele libera o seu Espírito sobre nós. Mas é nós que precisamos dar espaço, como dizem, dar lugar para que o Espírito Santo trabalhe, para que o Espírito Santo transforme. Ele foi derramado por completo, na plenitude. Mas ele não pode agir de forma completa por causa da gente. Não porque ele não quer. Então o Espírito Santo, ele tem a sua principal função, sua principal obra dentro de nós é a santificação. E aí, por que nós precisamos de um Salvador? Não sei se você já parou para pensar, por que eu preciso de um Salvador? Por que eu preciso ser salvo? E existem 2 razões por que nós precisamos de um Salvador. E isso aqui eu vi em um livro, eu não vou dar spoiler. Vem na escola sacerdotal. A gente precisa de um Salvador, primeiro, para fazer alguma coisa por nós. E segundo, para fazer alguma coisa em nós. Aí você olha, Jesus Cristo, quando ele veio como homem encarnado, como o verbo encarnado, ele fez alguma coisa por nós. Ele morreu na cruz, ele ressuscitou e ele foi assunto aos céus. Então ele fez algo por nós. Mas uma vez que ele foi assunto aos céus, o Espírito foi enviado para dentro de nós. E agora ele está fazendo alguma coisa em nós. Então, eu preciso de um Salvador por quê? Porque algo em mim, algo dentro de mim precisa acontecer. E isso é por meio do Espírito Santo, da obra redentora de Cristo. Eu creio que todos nós estamos aqui, nós temos o Espírito habitando dentro de nós, amém? Mas infelizmente tem pessoas que não conhecem essa realidade, que estão no mundo e ainda não experimentou o que Deus pode fazer por ele. E se ele não experimentou o que Deus pode fazer por ele, Deus não pode fazer nele. Ele tem que ter uma consciência da obra redentora de Cristo. Porque não tem como você crer na obra de Cristo se você não tem um batismo dessa revelação. Tem pessoas que conhecem que Jesus morreu por ela, ressuscitou por ela, está no céu por ela e pode voltar por ela, mas
a consciência dela ainda não sofreu esse impacto. Então, como eu me torno filho de Deus? É crendo e recebendo. Então, se eu não tenho o impacto dessa consciência, eu não posso crer. E se eu não entendo o que Cristo fez por mim, eu não vou dar lugar para que Cristo faça em mim. Então, a gente precisa entender que o Espírito Santo que hoje habita dentro de nós, Ele quer fazer em nós. Por isso, nós precisamos de um Salvador. Para fazer alguma coisa em nós. E a gente pode pensar que Jesus, homem, Ele fez por nós. Mas o Cristo, Ele está fazendo em nós. O Cristo ressuscitado, o ungido de Deus, que não pôde morrer. Jesus, homem, Ele morreu. Mas o Cristo, Ele permaneceu vivo. Então, Ele morreu para a terra, de forma física. Mas Ele continuou com os discípulos. E Ele continua conosco até hoje. E como diz João 16, 14, Ele vai continuar até a fundação, até acabar, até a consumação dos séculos. Até que Jesus volte. Ele vai continuar conosco. Amém? Então Jesus estava querendo dizer para os discípulos ali, eu vou continuar com vocês. Não se preocupem. Eu vou continuar. Mas não é entre agora, é dentro. Então, muitas pessoas têm a dificuldade de entender a pessoa do Espírito, porque não é algo que tem uma forma corpórea. Não é algo... O Espírito Santo, ele age muito de forma interna. Ele age muito de forma invisível. Então, tem pessoas que têm dificuldade de entender. Como que a pessoa do Espírito Santo, ela move, ela age. Então, nós precisamos entender a pessoa do Espírito. E aí, a gente precisa entender personalidade e forma corpórea. A gente precisa distinguir personalidade daquilo que tem forma corpórea. A personalidade é aquilo que possui inteligência, sentimento e vontade. E ela não requer necessariamente um corpo. O Espírito, ele não precisa necessariamente de um corpo físico para que ele seja real. O vento, ele é vento. A gente sabe que o vento está aqui, está passando. A gente precisa do vento, a gente sabe que o vento é real, mas alguém vê o vento? A gente não vê o vento. A gente sente o vento. A gente tem convicção que o vento existe. A pessoa tem tanta convicção que o vento existe que às vezes não tem convicção que o Espírito habita nela. Então, a gente pensa, o Espírito, ele tem uma personalidade porque ele é uma pessoa, mas ele não precisa de um corpo para revelar sua personalidade. Então, o vento é real apesar de não possuir forma. E o Espírito também é real, apesar de não possuir uma forma corpórea. E é algo que a gente, crendo ou não crendo, ele é real. Para os atores de plantão, ele é real. Que acha que não existe Espírito Santo, ou que o Espírito é... Como a gente confunde muito, né? Eu fui batizado no Espírito, porque eu falei línguas. Isso é uma manifestação da pessoa do Espírito. Tem pessoas que vivem de manifestações, mas não desfrutam da pessoa do Espírito. Vivem de momentos, de moveres, de toques, de arrepios. Mas, irmãos, isso não sustenta a nossa caminhada, se nós não conhecemos a pessoa do Espírito. E aí a gente vê que na Bíblia, Deus, ele usa muitos símbolos para falar sobre o Espírito. Água, óleo, fogo, pomba, vento. Muita coisa. Mas são simbologias. Não quer dizer que é o Espírito. Porque ele é uma pessoa. Ele se manifesta de várias formas e de vários símbolos. Mas ele não é isso. E aí agora a gente vai conhecer um pouquinho dos atributos da sua personalidade. Abra lá em Romanos capítulo 8 comigo.
Romanos 8, versículo 26. (26 e 27). Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, se o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem uma mente. Um atributo da personalidade do Espírito, ele tem uma mente. Quando você vai em Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz o quê? Que eu sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Então, o Senhor, o Espírito, ele tem uma mente. E se ele tem uma mente, ele tem pensamentos ao meu e ao seu respeito. E a Bíblia fala que ele tem pensamentos de paz e não de mal. Os pensamentos que o Espírito Santo tem ao nosso respeito são pensamentos que produzem vida e não morte. Pensamentos que produzem paz e não desespero. Pensamentos que produzem fé e não incredulidade. Pensamentos que produzem esperança e não desespero. Pensamentos que produzem tranquilidade e não ansiedade. Pensamentos que produzem sossego e não depressão. A gente vê, irmãos, quando a pessoa ela é um templo do Espírito, ela carrega a pessoa do Espírito, ela conhece e ela se relaciona com a pessoa do Espírito, ela vive de forma diferente. Porque ela entendeu que uma vez que o Espírito habita nela, o Espírito tem uma mente e tem pensamentos a respeito dela. E ela vive de acordo com os pensamentos que o Espírito tem sobre ela. As verdades que Deus tem sobre ela. E aí o capítulo fala assim, que esse Espírito, ele assiste em nossa fraqueza, ou seja, o Espírito, ele nos vê. Porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, ainda que nós não sabemos orar, saibamos orar como convém, e nós não sabemos mesmo, o Espírito, ele intercede por nós. Só que ele intercede por nós de uma forma correta. Versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede. Então o Espírito Santo que habita em nós, ele não intercede segundo a minha vontade e as minhas necessidades. Ele intercede por mim segundo a vontade de Deus ao meu respeito. E aí você vai, como a pastora falou, você lembra de uma chave poderosa que o Espírito que habita em nós nos deu, a oração em línguas. O Juscelio fala que quando nós oramos em línguas, nós emprestamos o nosso espírito para que o Espírito Santo de Deus ore por nós. É uma oração de fato, é uma oração que não tem como ter erro. Porque se nem eu que estou orando consigo compreender, nem a minha mente consegue compreender, e a própria palavra diz que é só o Espírito. Ninguém consegue compreender. Então, por isso que nós precisamos exercer esse dom. Para quem tem, exerça. Para quem não tem, a gente precisa buscar. Para que a gente possa orar de fato. Para que o Espírito ele possa trazer as realidades do céu para dentro do nosso espírito. Para que o Espírito Santo possa trazer a vontade de Deus para dentro do nosso espírito. Isso é um relacionamento com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele tem uma mente. E ele tem pensamentos ao nosso respeito. Um outro atributo da sua personalidade. Ele tem uma vontade. 1 Coríntios 12. Versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, segundo a sua vontade, conforme o seu querer, a cada um individualmente. Então, o Espírito Santo, ele tem vontades. Se o Espírito Santo tem vontades, a gente precisa saber quais são as vontades do Espírito.
para que assim a gente viva a vontade do Espírito. Quando a gente não conhece o Espírito Santo, ou quando a gente não se relaciona com a pessoa do Espírito Santo, irmãos, a gente vive muito na dimensão da nossa vontade. A gente não vive mais na dimensão do Espírito, mas na dimensão da alma, sem o governo de Deus. E aí a gente não ora segundo a vontade de Deus. Além de não orar segundo a vontade de Deus, ainda a gente vive segundo a nossa vontade. Porque a gente não entendeu qual é a vontade do Espírito para nós. Por isso nós precisamos conhecer a vontade do Espírito. Um outro atributo da sua personalidade, Efésios 4:30. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo também tem sentimentos. Então nós podemos entristecer o Espírito Santo. Se nós podemos entristecê-lo, nós também podemos alegrá-lo. Então, irmãos, a gente precisa conhecer a mente do Espírito, a vontade do Espírito, os sentimentos do Espírito Santo. A gente pode ter um relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Se para que eu conheça a pastora Cat de próximo, de forma íntima, eu preciso me relacionar. Eu vou precisar expor algumas coisas para ela, e ela vai precisar expor algumas coisas para mim. A gente vai precisar entrar em um lugar de construção. Porque o relacionamento com uma pessoa é construído. Então, se eu não dou abertura, eu posso até ter contato, mas eu não vou ter um relacionamento profundo. Eu não vou conhecer o que ela pensa, o que ela sente, o que ela tem vontade. A delicadeza dela, eu não vou conhecer. Só quem conhece ela no sabe que ela é delicada. Mas o Espírito Santo, ele tem uma mente, ele tem vontades, ele tem sentimentos. Então, como eu conheço isso? Me relacionando de forma íntima. Não é um pregador que vai te levar a conhecer o Espírito Santo. Não sou eu, não é um culto. Não é, irmãos. Não são essas coisas. É um relacionamento todos os dias com o Espírito Santo. E eu anotei algumas atividades pessoais do Espírito, e é muita coisa, não vai dar para falar. Mas o Espírito Santo, eu só vou dizer e vou falar a referência, porque não vai dar para abrir em todos. O Espírito Santo, ele revela, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. O Espírito Santo ensina, João, capítulo 14, versículo 26. O Espírito Santo intercede, como nós lemos, Romanos, capítulo 8, versículo 26. O Espírito Santo fala, Hebreus, capítulo 3, versículo 7. O Espírito Santo ordena, Atos capítulo 16, versículo 6. O Espírito Santo testifica, João 15, 26. Encoraja, Atos 9, 31. Convence, João 16, 8. Ele guia, João 16, 13. Ele unge e capacita, Atos 1, 8 e Isaías 61, 1. Eu estava meditando em todos eles e em muitos outros, mas não dá para ler. Mas, irmãos, ele revela, ele ensina, ele intercede, ele fala, ele ordena, ele testifica, ele encoraja, ele convence, ele unge, ele capacita. E muitas outras coisas. E esse João 16, 8, que fala que ele nos convence, é muito importante a gente saber disso. Que habita em nós, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Só que a Bíblia também diz que se eu blasfemo contra o Espírito, não existe perdão. E muitas pessoas entram em dúvidas acerca da blasfêmia. Mas a blasfêmia contra o Espírito é você, de forma consciente, blasfemar contra o Espírito de Deus. É você rejeitá-lo de forma consciente e contínua. Não é você ter dúvida que você blasfemou. Não, você faz de forma consciente. Isso é blasfêmia contra o Espírito. Por que não tem perdão? Porque ele é o único que pode nos convencer do pecado. Então, se eu não acredito no único que pode me convencer, se eu rejeito o único que pode me convencer,
então também não tem perdão. Então é muito importante a gente conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo também, como a gente leu, ele pode ser entristecido. A gente não se pode mentir para o Espírito. Ananias e Safira mentiram e eles morreram. O Espírito, ele sabe de todas as coisas. E também nós não podemos blasfemar contra o Espírito. Então são coisas que a gente vê acerca do Espírito Santo, que a gente fica assim, impactado. Eu preciso conhecer a pessoa do Espírito que habita em mim. Porque às vezes a gente lidar com muita coisa, a gente lidar com muitas pessoas, mas o próprio Espírito que habita aqui, a gente não conhece. A gente não relaciona. A gente não fala, a gente não ouve. Então a gente precisa entrar nesse lugar, irmãos, porque a gente não vai conseguir passar por todo esse vendaval, por tudo que está acontecendo, sem a presença dele. E a gente vê oportunidades de conhecer o Espírito, de buscar mais do Espírito, de se encher do Espírito. A gente precisa mergulhar nisso. A gente precisa mergulhar no Espírito Santo. E aí quando você vai lá em Isaías capítulo 11, para a gente finalizar. Isaías 11, versículo 2. Diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, o Espírito do Senhor que habita em nós, ele nos dá sabedoria e entendimento, conselho e fortaleza, conhecimento e temor. Então, nós precisamos conhecer esse Espírito que habita dentro de nós. Nós precisamos mergulhar mesmo. Se a gente quer conhecer sobre o Espírito, a gente vai para a palavra. A palavra fala muita coisa acerca do Espírito Santo. Às vezes a gente, não que o Espírito, o Filho e Deus são pessoas totalmente distintas, diferentes. Eles são um. Mas a pessoa do Espírito é como se as pessoas não tivessem tanto interesse em conhecer como a pessoa de Cristo, como o Deus Pai. Mas a pessoa do Espírito, os atributos do Espírito, a personalidade do Espírito, às vezes a gente não conhece tanto. E se eu não conheço tanto alguém, também não vai fazer tanta diferença se ele está presente. Não vai causar muito impacto se ele está presente, mesmo que ele esteja. Então, quando a gente conhece o Espírito Santo, irmãos, a gente pensa e a gente pensa muito antes de fazer qualquer coisa. É como um batismo de consciência. É entender que a onipresença de Deus é real. Que o Espírito Santo, ele é real. E que ele está presente. De forma invisível, mas ele está presente. Então, que nós possamos entender que o outro Consolador, ele habita em nós. Que o outro Consolador, ele está presente em nós. E que ele tem a capacidade de liberar sobre nós tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós precisamos. O Espírito Santo, ele é o selo da nossa salvação. Ele é o selo da nossa redenção. O Espírito Santo, ele é o nosso guia. Ele é o nosso amigo, ele é o nosso conselheiro. Então, assim como Jesus falou para os discípulos: não entristeçais, não se turbe o vosso coração. Eu vou rogar ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador. E hoje nós temos essa liberdade, esse livre acesso de poder conhecer o Espírito Santo. E muito mais do que apenas conhecer o Espírito Santo, Ele está perto. Ele habita dentro de nós. Coloque de pé no seu lugar. Aleluia. O Espírito Santo, ele
está presente, irmãos. Quando nós nos sentimos sozinhos, em todo o tempo. E nesse tempo nós precisamos conhecê-lo, porque conhecendo Ele, Ele produz em mim o fruto. É o Espírito que gera o fruto é dele, não é meu. Amor, paz, alegria, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, tudo isso são frutos do Espírito. Então, se é um fruto do Espírito, é me relacionando com Ele que eu vou ter esses frutos. E nesse tempo que nós estamos vivendo, nós não vamos alcançar paz, nós não vamos alcançar alegria, nós não vamos alcançar domínio próprio, nós não vamos alcançar nada se nós não tivermos o Espírito habitando dentro de nós. Então nós precisamos buscar o Espírito Santo, crendo que Ele é real. Que você tenha liberdade, porque o Espírito Santo, Ele já habita dentro de você. Isaías 55, versículo 1 diz: Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitai com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti. Por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nós podemos ir até Ele sem dinheiro. Aqui fala, se a gente tem sede, a gente tem fome, Ele fala, vinde, comei e comprai sem dinheiro. E Ele fala, por que vocês gastam com aquilo que não satisfaz? Por que vocês estão gastando dinheiro com aquilo que não tem prazer? E o Senhor nos chama a buscá-lo nesse tempo. Não é tempo da gente buscar, gastar a nossa força, colocar todo o nosso esforço físico naquilo que não satisfaz. E aquilo que nos satisfaz é a presença do Senhor. E se a Bíblia fala que a gente precisa buscar enquanto há tempo, é porque haverá um dia que não vai mais ter não haverá mais essa oportunidade. Chegará um tempo que a gente não vai ter mais a oportunidade de buscá-lo e de encontrá-lo. Então nós precisamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. A gente pode desfrutar do Senhor sem preços. Porque a presença do Senhor, ela não tem preço, irmãos. Ela tem valor. Nós precisamos entender que a presença do Senhor, ela não pode ser comprada. Que o Teu Espírito, Senhor, tenha liberdade nesse lugar, Pai.
Nós cremos que o Teu Espírito, Ele é capaz de ir onde nós não podemos ir. Nós cremos que essa mensagem, que não é sobre o mensageiro, mas é sobre a mensagem, ela tem o poder de alcançar aqueles que não estão aqui. Ela tem o poder, ó Deus, de entrar nas telas desse celular e alcançar as pessoas que estão cultuando online, das pessoas que um dia virão e ouvirão essa mensagem. Nós cremos no poder do Espírito, na onipresença, na onisciência, na onipotência do Senhor. Espírito Santo, nosso desejo é Te conhecer nesses dias. O nosso desejo é conhecer a Sua mente, conhecer as Suas vontades, conhecer o Seu coração, conhecer os Seus sentimentos. Nós queremos ser cheios da plenitude do Espírito. Nós estamos indo ao Seu encontro, Senhor. Nós não temos dinheiro, nós não temos nada, mas nós queremos o vinho, nós queremos o pão. Nós queremos experimentar e desfrutar de quem Tu és. Não só daquilo que o Senhor pode fazer, não só das Suas manifestações, mas nós queremos conhecer a pessoa do Espírito Santo, o Verbo vivo que vive dentro de nós, o outro Consolador que o mundo não pode ver, porque Ele habita em nós, o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, o Espírito eterno, o Espírito Santo, o selo, Pai, o selo da nossa salvação, o Espírito que foi derramado nos nossos corações, o Espírito que clamava, Pai, o Espírito que nos adotou, o Espírito que nos alcançou. Nós queremos ser o templo do Teu Espírito, Senhor. Agita as águas paradas da minha alma, me leva com o Teu rio, me traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me quer. Clame pela presença do Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito. Invade minha escuridão, aonde me escondo. Me abraças com os Seus braços, com Sua paz, Senhor. Sabe quando me escondo, sim, alcanças quando fujo. Vem de amor.
me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Então vem, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Aleluia. Que teu Espírito seja derramado sobre toda a carne, Pai. Que teu Espírito seja derramado sobre as nossas famílias. Que teu Espírito seja derramado sobre a nação brasileira. Que o teu Espírito, Senhor, o verbo vivo que habita dentro de nós, Pai, que esse verbo que se fez carne, que essa palavra que vive, Senhor, ela possa alcançar os nossos corações, ela possa alcançar, Pai, cada família, ela possa alcançar nessa hora, Pai, a nossa nação. Nós clamamos por um reavivamento espiritual, onde o nosso anseio, Pai, é o teu Espírito, onde o nosso anseio é te conhecer, onde a nossa fome e a nossa sede seja saciada pela tua presença. Derrama sobre nós fome e sede por ti, Senhor, fome e sede pela tua presença, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que o Senhor libere sobre nós nessa noite um renovo da sua presença, que o nosso espírito seja ativado, que o nosso espírito seja impactado pelo Senhor. Chore a larabassore, a laralarabasse, cataralarabassor, era laramamamamamaera, laramamamamamassor. Se você ora em outras línguas, comece a orar de fato, declare em outras línguas, adore ao Espírito em outras línguas, na sua casa, enche a sua casa da presença do Espírito Santo. Chore a laramamamamaera, larabassore, a larabababaera, chore a laramamamamaera, larabassor. Que o Senhor batize, Senhor, aqueles que não têm esse dom, Pai. Que essa noite seja uma noite de batismo, de ativação profética, de vida no Espírito. Sopra o teu fôlego, Senhor. Sopra a tua vida na sua igreja. Nós queremos ser vivificados pelo Senhor. Teu amor é como de um pai, de um irmão, com a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor é como o pai de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. E então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Vem como em Pentecostes sobre nós o teu Espírito.
derrama do teu amor. Vem, Senhor. Tem liberdade, Espírito Santo, para agir em nós e através de nós. É o teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor. Oh, vem, Espírito Santo, vem nos batizar, nos renovar. Renove as nossas forças, Senhor. Quantos desanimados nesse tempo, quantos aqueles que estão prostrados nesse tempo, mas o teu Espírito é o nosso consolador. O teu Espírito é aquele que vem nos fortalecendo, vem nos ativando. Assim como em Pentecostes, os discípulos estavam aguardando a descida do Espírito, não para apenas eles falarem outras línguas, mas para serem fortalecidos, para que o poder do Senhor fosse derramado sobre a vida deles, para que eles pudessem ser testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Oh Deus, o nome de Jesus. Que o teu Espírito nos fortaleça nesse tempo. Teu Espírito, ó Pai, nos constranja nesse tempo. Vem teu Espírito, vem teu Espírito. Oh, então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor. Teu Espírito vem sobre nós, Senhor. Oh Jesus.